Vamos nessa. Vamos começar falando de guerra cultural / ciências, porque a cultura woke, a ideologia progressista tomou conta da ciência e destruiu a ciência no caminho, né, no processo. Vamos lembrar que os globalistas tinham um intuito muito claro de governo mundial com a histeria do aquecimento global. A pandemia veio dar uma força para eles, né, uma acelerada nos projetos da turma do Fórum de Davos e companhia. E aí chamou minha atenção, discursando na ONU essa semana, a filha do Ben Affleck. Tudo bem que tudo que a gente sabe dela é isso, né? Filha do Ben Affleck. O Ben Affleck é um militante esquerdista, dos mais radicais ali em Hollywood, a turma do Ruffalo, do Matt Damon e companhia, do DiCaprio, né? Cada um deles pega uma causa fofa ou várias na prateleira da sinalização de virtude e passa a ser o embaixador dessas causas. Mas chamou realmente minha atenção a moça usando máscara agora, né? Eu posso usar máscara porque eu sou um transplantado com imunidade suprimida ainda. Então faz sentido eu usar máscara em lugares que tem mais aglomeração. Mas dizem que a moça usa máscara desde a pandemia. Ela se diz apavorada. Ou seja, ela está há 5 anos mascarada. Isso é doença. Ela tinha que ser tratada. O pai, preocupado, tinha que levá-la num divã, num bom divã, para controlar os medos irracionais. Se tiver tão paralisante assim para a sua qualidade de vida, né? Que nem a pessoa, de repente, morre de medo de barata. Mas se isso estiver impedindo ela de ir para casa de vizinhos, de amigos, porque já imagina que vai ter uma barata lá e tudo, ela tem que tratar, faz nem que seja uma TCC, uma cognitiva, para especificamente curar aquele problema, né? Nem que estejam tamponando ali problemas mais estruturais, jogando para baixo do tapete, o que eventualmente causou aquilo, né? Mas tudo bem, vai lidar com o sintoma. Não é razoável a mulher ficar 5 anos usando máscara. Não é razoável. Mas serve para mostrar o grau de pânico, de histeria que essa turma globalista, que tem o apoio da velha imprensa, né, que eles tentam incutir em todos nós. O sonho deles é que todos nós fôssemos como a filha do Ben Affleck, apavorados, com 5 máscaras, escondidos debaixo da cama e só consumindo Netflix, quem sabe. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Bom, um artigo muito bom do Franklin Ferreira na Gazeta do Povo sobre o memorial do Charlie Kirk, Luto, Evangelho e Esperança, que é a principal mensagem cristã. A despedida de Charlie Kirk extrapolou o formato de um memorial político para tornar-se um culto ao único Deus, o grande Deus de Israel, a proclamação de fé em Jesus como o único Messias Salvador. E foi realmente muito bonito. Charlie Kirk não liderava apenas um movimento político. Ele articulava uma cosmovisão moral e espiritual que confrontava diretamente seus opositores com a força do cristianismo. E aí ter que ler que aquele Nando Moura, ligado ao pessoalzinho do MBL, fala que ele é alt-right, a direita alternativa, não tem nada a ver. O Charlie Kirk era um conservador cristão, ponto. A esquerda demonstrou ser o único grupo capaz de executar a tiros um inocente, escarnecer de sua dor, profanar memoriais, distorcer os fatos e ainda assim vestir a máscara de vítima diante da sociedade. By the way, não sei se vocês viram, mas teve um estudo produzido pelo Cato Institute dizendo que a direita matou mais do que a esquerda. Já começaram a esmiuçar o estudo e constatar que é engodo.
Quando você abre o que eles estão chamando de direita, aí sim, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com direita lá. O Timothy de Oklahoma, não colocaram mortes pós George Floyd nas manifestações esquerdistas, né? Eles chamam supremacistas brancos de direita, quer dizer, não tem nada a ver com Charlie Kirk, não tem nada a ver com Donald Trump, não tem nada a ver com os conservadores, essa turma antissemita, supremacista branca, que acha que a nação é deles e que eles têm uma superioridade inata. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, gente. Nada a ver. Tem movimentos lá que o estudo que refuta o estudo do Cato mostra, né, que o cara deixou manifesto. Deixou manifesto. E o manifesto fala em socialismo. Nacionalismo e socialismo. Meg, não vou abrir a porta. Não. Está tendo uns trovões e a bichinha está apavorada aqui. Então, enfim, viva Charlie Kirk, viva o verdadeiro conservadorismo cristão e a disposição de dialogar, de conversar com as pessoas que pensam diferente para tentar salvar almas, que é a grande missão dos cristãos. Por exemplo, a filha do Ben Affleck, ela merece ser salva por um divã e talvez, provavelmente também, né, por um padre. Agora, a obsessão com o Trump é tão grande que o seu governo, na figura do Robert Kennedy Jr., foi falar do Tylenol, o Tilenol, que durante gravidez tem indícios, estudos preliminares, de que aumenta muito o grau de autismo, que a sociedade Amish, que não toma vacinas e nem Tilenol, não tem tanto caso de autismo e por aí vai. Enfim. E aí vem o ministro Padilha, tentando surfar na onda, né, dizendo que não tem perigo nenhum tomar o Tilenol na gravidez. Mas o próprio fabricante diz que não recomendamos o uso de nenhum dos nossos produtos durante a gravidez. Como é que fica? Quer dizer, é um irresponsável o ministro do Lula. É um irresponsável. E não só ele, né? Todo mundo anti-Trump, nessa pegada que se o governo Trump falar que beber água é bom, eles vão produzir um documentário de 5 minutos, uma reportagem de 5 minutos no Fantástico e um documentário de 1 hora para mostrar que a água tem riscos. É impressionante, a gente viu isso com o Bolsonaro. Então tem que virar meme, né? Se o Trump falar, eu amo oxigênio, sweet, beautiful oxygen. As mulheres progressistas, brancas, da elite, vão se fechar num saco plástico para boicotar e expulsar o oxigênio malvado. Quer dizer, a gente ri para não chorar, né? Porque é uma patologia. Como é uma patologia acreditar na esquerda caviar? Depois de tantos indícios, de tantas provas de que a esquerda caviar é hipócrita, quem é que ainda leva a sério essa turma? Eu garanto que quem lê o meu livro, Esquerda Caviar, não acredita mais nesse pessoal artista, nesse pessoal famosinho. Tenho certeza. Porque o livro refuta cada bandeira, explica a origem do fenômeno e por aí vai. A gente pensa nisso quando vê o Wagner Moura dizendo lá na Bahia, em Salvador, a extrema-direita aqui não se cria. Enquanto isso, tinha um negro segurando o seu guarda-sol. Para o ator hollywoodiano agora, né, não pegar raios solares na sua face. É a nova edição do Plantation, né? É realmente algo impressionante, mas é a hipocrisia desse pessoal. Aliás, estudo revela Salvador como capital com os piores índices de pobreza, desnutrição e desemprego. Talvez a direita, que ele chama de extrema-direita, não se criar lá, seja um problema. Sabe por quê? Sabe onde a extrema-direita se cria e é bastante bolsonarista, o estado? Santa Catarina. Vamos comparar Santa Catarina com Bahia nos indicadores?
IDH, violência, tudo, o que você quiser. Vamos comparar? É por isso que o deputado Paulo Bilinski até chegou a sugerir a divisão do Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Quem quiser viver no mundo fantástico do Wagner Moura e do Lula, que viva, mas não arraste o país inteiro junto, né? Por falar em esquerda caviar, o reloginho que o Wagner Moura gosta de ostentar é um Rolex Cosmograph Daytona Oyster de ouro, que custa a bagatela de R$340 mil. Mas ele é a favor da igualdade. E aí, se você pressionar, ele vai falar, não, eu sou a favor que todo mundo possa ter um Rolex Daytona. É, claro, porque igualdade socialista é isso. É você ir na Rocinha do Rio de Janeiro e todo mundo está ostentando um Rolex Daytona. Não apenas os traficantes que vendem para a esquerda caviar suas drogas. O Capitão Nascimento dava um show no Wagner Moura, né? Ele atuou de forma brilhante, incorporou o personagem, mas nunca absorveu suas lições. Esse é que é o problema. Bom, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Se você quer vir para cá, para os Estados Unidos, serrar a fileira, onde ainda conseguimos defender as liberdades, eu recomendo o escritório de imigração DM Visa Law. Fiz uma live hoje mesmo com a Ingrid, 30 anos de experiência, tá? Nessa área de imigração. Então, manda uma mensagem, tem um link aqui embaixo para o Instagram da equipe da doutora Ingrid, ou vai no bossconsta.com, na ala de serviços, tem lá também meus parceiros, você pode mandar mensagem direta para DM Visa Law. Pois bem, ainda na guerra cultural, mas colocando um pé nos Estados Unidos, né? Olha que lindo, gente. A cachorrada está em polvorosa. Kamala Harris disse que o Tim Walz, o esquisitão que ela escolheu para vice na chapa, não era a sua verdadeira escolha, mas que Pete Buttigieg, por exemplo, era o nome principal que ela queria, mas era um movimento muito arriscado. Colocar um gay como vice? É isso que ela quis dizer? Era um movimento arriscado colocar um gay como vice? Diz a cabeça dos progressistas? Diz aquela que acusa toda a direita de ser retrógrada, machista, preconceituosa e por aí vai? Como essa gente é hipócrita. É realmente um espanto, né? É um espanto. Bom, o Jeffrey Trucker, que é um libertário da turma que criticava muito o Trump, reconhece que ele não é partidário, mas que a esta altura do campeonato é inegável que desde 2016 em diante houve uma caça às bruxas tremenda a Donald Trump. Tentaram prendê-lo, James Comey foi um dos grandes nomes por trás dessa estratégia, tentaram empichá-lo, tentaram garantir que ele ficasse inelegível. Todo mundo do Deep State participou desse complô. Alguém ainda duvida disso hoje em dia? Pergunta Jeffrey Tucker. Repetindo, ele é um libertário, ele não é um cara do MAGA Movement, do Trump. Soa familiar com o Brasil? Porque hoje mesmo eu estava participando do Sem Rodeios da Gazeta e estava lá o Sérgio Moro, falando em nome da direita. Mas uma direita que não reconhece como prioridade hoje desfazer essa perseguição, essa caça às bruxas a Jair Bolsonaro, é uma direita esquisita. Ele mencionou presidenciáveis, os 4 governadores, Ratinho, Zema, Tarcísio, Ronaldo Caiado, mas não fala da inelegibilidade absurda de Bolsonaro. Então, de novo, né? Nós temos uma direita, ou centro-direita, e nós vamos ver à frente, que qualquer um aí se diz centro-direita, né? Ou direita mesmo,
que não reconhece o principal problema político dos últimos 4 anos: a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Eu brinco com a minha amiga Ana Paula Henkel, né, que nós viemos do futuro. Os Estados Unidos estão, assim, pelo menos 2 anos à frente das coisas que aconteceram. A gente torce, né, porque o Trump voltou ao poder. A gente torce que Bolsonaro, em 2026, seja o candidato e vença. Vai ter que ter muita pressão externa. A censura aqui também aconteceu, mas foi pressão da Casa Branca, do Biden, direto nas plataformas. A Alphabet, a dona do Google, não só admitiu que isso aconteceu em larga escala, como restabeleceu as contas banidas do YouTube, que foram censuradas por pressão do governo, da Casa Branca. A esquerda tem o mesmo modus operandi no mundo todo. A diferença é que no Brasil ela encontrou pouca resistência. E a grande diferença é que no Brasil a esquerda conseguiu aparelhar a Suprema Corte. E a juristocracia tomou conta do país. Nos Estados Unidos, a Supreme Court é independente e tem uma maioria conservadora. Ou seja, que respeita a Constituição e sua missão de guardiã da Constituição. Os generais brasileiros estão reagindo a esse risco dos Estados Unidos tirarem o visto do comandante do Exército, o Melancia. General Melancia, que elogia muito Lula. Eu fiquei pensando que tipo de reação vai vir dos nossos melancias. Uma notinha de repúdio, quem sabe, à Casa Branca? Vamos falar da ONU. Os nossos jornalistas vivem em Nárnia, né? Olha o Valdo Cruz, aquele que dançou com um sarong no pescoço no carnaval enquanto o dólar lambia. Lula conseguiu driblar Eduardo Bolsonaro e fez contato direto com Trump. Eu juro que quando eu li essa manchete eu chorei de rir, eu imaginei o Lula driblando no futebol, assim, né, o Eduardo Bolsonaro, e rindo depois dele, né? Gente, essa história do Trump com o Lula, em que pese aí o lobby dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, que tem alguma influência, porque tem empresa grande nos Estados Unidos, exporta muito para os Estados Unidos, e deu dinheiro para a festa do Trump. Eu não sei o que aconteceu nos bastidores. O que eu sei é que, minutos antes do Trump elogiar o Lula, dizendo que rolou uma química, ele estava, na essência, condenando o Brasil em tudo aquilo que merece condenação, inclusive na juristocracia e por aí vai. Outra coisa que o pessoal ignorou é que o Trump já tinha se mostrado antes aberto a conversar com o Lula. O Lula é que não quis, fugiu e ainda continua fugindo, alegando problema de agenda lotada. Talvez faça por telefone, porque tem medo de ser humilhado. Como Lula, o presidente da África do Sul, foi humilhado pelo Trump. Como Lula certamente, ou certamente não, mas possivelmente, provavelmente seria. Achar que o Trump realmente se encantou com o charme do Lula, que nem os petistas estavam publicando, ou o Guga Chakra, oi Guga, fazendo análise de que foi uma grande derrota do bolsonarismo e uma vitória do Lula, é querer ler demais num elogio, ignorando inclusive a arte da negociação do próprio Trump. O Trump já elogiou o Putin. O Trump já elogiou o Kim Jong-un, o Little Rocket Man. É realmente não conhecer o Trump. Quando o Trump quer elogiar para valer alguém, é assim que ele elogia. Olha o tamanho do textão, que começa dizendo Highly Respected President of Argentina.
altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um líder fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina. E aí ele segue, inclusive anunciando investimentos e por aí vai. Isso é um elogio. Que inveja de quem tem um presidente, né? Mas precisamos falar do complexo de vira-latas. A turma do DCE, que foi o discurso do Lula, foi um discurso de DCE antes do Trump, a turma da maconha nas universidades federais se encanta em detonar os Estados Unidos. Tio Sam, Império do Mal, estadunidense, Grande Satã, mesmo discurso do Irã. Mas, quando o Trump elogia o Lula, eles se derretem. É que nem quando a The Economist, revista britânica, faz uma matéria positiva sobre o Brasil. Eles ficam encantados. Isso é a definição de complexo de vira-latas do nosso saudoso Nelson Rodrigues. Eles ficam se lambendo com qualquer simulacro de elogio vindo do norte. Mas eles vão criar o eixo sul-sul e tudo mais. Olha o Trump elogiando o Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ainda cobraram explicações do presidente americano e ele não explicou, porque é um instrumento de negociação que ele usa. Agora, eu sei que é ressuscitar defunto, mas eu não resisto. Eu vou falar até de MBL hoje. Comentário da Joyce Hasselman após a fala de DCE do Lula na ONU. Lula começou o discurso da ONU elevando o tom contra os Estados Unidos. Disse que falsos patriotas atuam contra o Brasil e fala sobre nossa soberania inegociável. Dureza é admitir que Lula tem razão. Joyce Hasselman, eu trago isso só para mostrar como na direita existiram e existem vários infiltrados, vários esquerdistas disfarçados, vários oportunistas que repetem aquilo que o interesse do momento lhes diz para repetir. Não dá para levar a sério a Joyce, nem o MBL, nem o João Amoedo, nem Nando Moro, Danilo Gentili, esse pessoal que é ligado ao MBL, não dá para levar nenhum deles a sério. Mas veja como um empurrãozinho, um sopro, e eles já caem do muro com gosto no colo de um comunista. Claro que o Lula ia ser infame e a comitiva do Brasil ia se retirar durante a fala de Bibi Netanyahu, como fizeram outros países dominados pelos petrodólares árabes. É muito fácil ver como a ONU é antissemita por conta da influência dos dólares árabes. No mundo em que tem Coreia do Norte, Afeganistão, Venezuela, Mianmar, Paquistão, Hamas na faixa de Gaza, Rússia, China, Cuba, Síria. Nesse mundo, nos últimos 10 anos, quantas condenações a Coreia do Norte recebeu da entidade de direitos humanos da ONU? 10. E a Rússia, que invadiu a Ucrânia? 29. E a Venezuela do Maduro? 0. Cuba? 0. Irã? 10. Israel? 173. 173 condenações. Uma democracia em meio à vizinhança hostil de ditaduras, com 10 milhões de habitantes, com representação de minorias, inclusive dos drusos, dos muçulmanos, no parlamento Knesset, com a maior parada gay do mundo em termos relativos em Tel Aviv, com as mulheres empoderadas. Israel
é o alvo de quase todas as condenações da Turma de Direitos Humanos da ONU. Se isso não é estranho para você, o problema é você. Se você não entendeu ainda no que se transformou a ONU, o problema é você. Se você ainda leva a sério a ONU, o problema é você. A ONU só deu duas coisas para o Trump: uma escada rolante quebrada e um teleprompter quebrado. Agora, olha o nível de antissemitismo da turma petista. Olha o Juca Kfouri. O holocausto palestino, ou seja, Israel está deliberadamente matando palestinos. Está colocando em câmara de gás os palestinos, segundo essa narrativa. Revela a fria crueldade dos algozes israelenses, capazes de fazer com palestinos o que os nazistas fizeram. Um sujeito desse, cá entre nós, tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Mas delegação brasileira usa lenço palestino. Janja usou uma jaqueta também palestina e deixa o plenário da ONU durante o discurso de Netanyahu, porque o Brasil não é mais uma ameba, um anão diplomático, é uma ameba, é um protozoário diplomático. Agora vamos falar um pouquinho. Antes vamos ver um trecho do discurso do Netanyahu, que a comitiva do Brasil perdeu, porque ele arrasou. Aliás, ele fez uma analogia brilhante. Defender um Estado da Palestina a 1 milha de Jerusalém depois de 7 de outubro é como defender um Estado da Al-Qaeda a 1 milha de Nova York depois do 11 de setembro. Perfeita analogia. Vamos ver um trecho do Netanyahu. Vamos fazer outra coisa, que é uma primeira vez também na ONU. Vamos fazer um quiz e levante a mão se você sabe a resposta. Aqui, quem fala morte à América? É o A, o Irã, B, o Hamas, é o C, o Hezbollah, D, são os Houthis, ou opção E, todas as opções. Ouve-se gritos, todas as opções. Netanyahu, correto, todas as opções. Ouve-se aplausos ao fundo. Segunda pergunta. Quem assassinou americanos e europeus a sangue frio? É A, Al-Qaeda, B, é o Hamas, C, é o Hezbollah, D, é o Irã, ou opção E, todas as opções anteriores. O público responde todas as opções anteriores. Netanyahu, correto, acertaram de volta. Então aqui é o argumento que eu quero fazer. Nossos inimigos odeiam a todos nós. Com veneno similar. Eles querem arrastar o mundo moderno de volta ao passado, a uma era sombria de violência, fanatismo e terror. Eu acho que muitos de vocês já sentem agora. E também vem o surto de Islã radical. Vocês sabem, eu sei que sabem, vocês sabem profundamente que Israel está combatendo o seu combate. Eu quero contar um segredo para vocês. Atrás das portas fechadas, muitos dos líderes que publicamente nos condenam, em privado, nos agradecem. Eles me dizem o quanto eles valorizam os serviços de inteligência de Israel, que preveniram de novo e de novo que ataques terroristas acontecessem contra suas capitais, de novo salvando vidas. Eu tenho gravado vários vídeos sobre o assunto Israel e o povo judeu serve como bode expiatório. Num mundo em que o ressentimento está crescendo, está aumentando, eles são como o canário da mina. Eles são os primeiros alvos, mas eles alertam para um perigo muito maior, subjacente, que é esse mundo do relativismo moral, do ressentimento, da inveja, do ódio. Então não pensem que os alvos são apenas os judeus. Mesmo que fossem, por uma questão moral, nós tínhamos a obrigação de defendê-los. Mas não é. Quem está sob ataque é a civilização ocidental judaico-cristã. Quem não entendeu isso ainda não entendeu nada. Nada. Bom, vamos falar da manifestação da esquerda, que chamou minha atenção pelo seguinte: não pela micareta fora de ordem, né, pelo showzinho gratuito que muita gente ali foi ver no fundo, mas porque a imprensa e os ministros do Supremo e todo mundo que tem a narrativa oficial do sistema, eles são caolhos. Eles só enxergam com o olho esquerdo. Eles viram a manifestação, que não foi miúda, mas tão pouco foi do tamanho da manifestação da direita no 7 de setembro, foi menor. E eles, de repente, entenderam que aquilo é o recado das ruas. O povo brasileiro se manifestou. Olha o editorial do Estadão Tucano.
protestos mostram que os cidadãos se dispõem a ir às ruas quando se trata de defender não a agenda de um partido, mas os princípios da vida democrática. Bom, não era isso que estava sendo defendido lá. Aliás, pouca gente sabe o que estava sendo defendido, porque o que tinha mesmo era a cantoria dos artistas decadentes, como diria a Gabriela Duarte, filha da Regina, foi bem educada. Essa turma, cujo último sucesso foi produzido há 30 anos atrás, ou 40, foi lá cantar, e a turma foi lá curtir uma micareta fora de ordem, fora de hora. Então, eu perguntaria ao Estadão, o Estadão não ouviu a voz das ruas no 7 de setembro? Reparem como tem uma coisa mais profunda acontecendo aqui que eu vou linkar com o que eu falava dos judeus. Existe um intuito deliberado de apagar da população brasileira, grosso modo, 40%, 50%. É como se metade do povo brasileiro não existisse para a velha imprensa, para o STF, para esse pessoal todo da narrativa oficial. É algo assustador. Análise: esquerda retoma pauta anticorrupção. Como é que você vai levar a sério que as pessoas vão enaltecer o PT quando o assunto é combater a corrupção? PEC da bandidagem, PEC da bandidagem. A esquerda ressuscitou o movimento anticorrupção. E tem gente que acredita nisso, que fala que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, que o Lula estava nas cordas, estava mortinho. E tem gente que acredita, isso é coisa que o Estadão produz. O mesmo Estadão que só enxerga a manifestação canhota. Gente, associar o PT a combate à corrupção, mas nem o baiano médio, que está lá sendo esfolado pelo PT, mas vota no PT, porque vive de migalha estatal e acredita que só o PT vai dar essas migalhas, nem o baiano médio cai nessa. Nem se o Wagner Moura, com um escravo segurando um guarda-sol, proferir um discurso sobre isso, alguém vai cair nessa. Nem se ele se fantasiar de Capitão Nascimento e falar que está do lado do PT para combater a corrupção. Isso vai ser motivo de riso. Ninguém acredita no PT como combate à corrupção, gente. Aliás, a CPMI do INSS está aí para provar isso, né? E STF agindo para blindar um ou outro, a turma do PT tentando impedir, porque sabem que corrupção na magnitude de bilhão para cá, bilhão para lá, é coisa de sindicato, é coisa de esquerdista, é coisa de petista. Aliás, aquele advogado Nelson Williams tem pinta, jeito, cara, voz, fala de picareta. Pode até não ser, né? Não quero ser leviano. Mas, meu Deus, e a ostentação é típica de quem ganhou muito fácil, né? Veio fácil. Easy come, easy go. Gasta, ostenta, mostra. É a cara da elite podre brasileira. Tirar o portrait. Nada a ver com as manifestações, mas eu lembrei de trazer essa informação para vocês. Lei Rouanet tem recorde de captação no semestre, tá, gente? Crescimento de quase 40%. Projetos arrecadaram 766 milhões de reais. Não sei por que eu pensei nisso. Mas podemos chamar também a manifestação de micareta da Rouanet. Enquanto isso, vão lá incendiar a Estátua da Liberdade da Lojas Havan. E o que faz o Guga Noblar, o outro Guga, oi Guga, ele meio que comemora, né? 2 homens incendiaram na madrugada a Estátua da Havan numa loja em Petrolina. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas por volta das 3h14 da madrugada. A estátua ficou mais careca que o velho da Havan. Só sobraram as estruturas de ferro. Faz piadinha. Militante da redação extremista, de esquerda, faz piadinha
com um atentado terrorista contra um opositor político. Como diz o Leandro Ruschel, é a normalização da violência política contra opositores, como ocorre em qualquer regime totalitário. De novo, eles estão no empenho de apagar ou demonizar ou justificar que sejamos tratados como sub-humanos metade do povo brasileiro. O velho da Havan é bolsonarista, sendo que a Luísa Trajano nunca foi chamada de empresária petista, né? Mas o velho da Havan é bolsonarista, então vamos achar graça da destruição de patrimônio da sua empresa. Esse é o nível das redações, dos nossos jornalistas. Tudo bem, ele está encostado lá no tal do ICL, ele não consegue muita coisa boa hoje em dia. É que nem a Dani Lima, tem que parar no UOL. O UOL é meio fim de carreira de quem foi demitido da velha imprensa, por excesso de militância ou por dar bandeira demais em relação a fontes, coisas assim. Bom, por falar em Lula e corrupção, né? Quando eu li essa chamada, deputada do PL, Júlia Zanatta, chama Lula de corrupto de 9 dedos e vai parar na PGR. Eu fiquei pensando, o Lula não tem 9 dedos? Será que eu estou enganado? Eu jurava que ele tinha perdido o mindinho, que, aliás, é o acidente mais básico para você ter direito à aposentadoria precoce. Então ela não mentiu, ele tem 9 dedos. Quanto ao corrupto, ninguém precisa discutir, né? É só ouvir a turma do próprio STF, o Barroso, o Gilmar Mendes, os fatos, 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, o que o vice dele dizia, Geraldo Alckmin, que o ladrão queria voltar à cena do crime. Mas, diante dessa polarização, Lula de um lado, comunista, corrupto, defensor do Irã, e o Bolsonaro do outro, Paulo Guedes, ministérios técnicos, sem escândalo de corrupção, 4 anos, com essa polarização no país, eis que surgem os oportunistas querendo já o espólio do bolsonarismo sem o Jair Bolsonaro. E aí vai vir oportunista de tudo que é perfil. Tem os governadores que são bons gestores, são de centro, não ousam entrar nas pautas mais relevantes do momento, que é o STF, por aí vai. Um ou outro faz um comentário pontual, como o Tarcísio fez no 7 de setembro, temos que reconhecer. O Zema já criticou também a atuação do STF, mas vem junto com os governadores mais pragmáticos, digamos assim, a escória toda. E aí eis que surge o Dirceuzinho. Olha a pose do Dirceuzinho. Coordenador nacional do MBL, vê a implosão do bolsonarismo e vai fundar um novo partido de direita, o Missão. Olha o sujeito que quer o seu voto. Durma com um barulho desse. É isso? Eu não tava querendo nem ser candidato, mas se é isso que tem na mesa, Michele, Ratinho, eu dou um pau no Ratinho. Eu vou dar um pau no Ratinho. Zema, Ratinho, são minhas putas. Eu vou acabar com esses caras. São esses caras que eu vou concorrer pra enfrentar o Lula. Você me desculpa, eu vou jambrolhar esses merdas. E os únicos que podem enfrentar Lula são as pessoas que vão estar sobre a bandeira preta, amarela e branca do Partido Missão com o número 14. Nós nascemos pra isso. Nós já prendemos Lula uma vez. Nós já derrotamos, nós somos os únicos que derrotamos Lula. Só que vocês não precisam ser um espectador passivo. Vocês podem interferir no jogo. Ajudem a missão. Nós somos a única alternativa. Nós somos o único caminho sério nessa bagaça. Ou vocês acham que o Ratinho Júnior é o caminho? Vamos nós. Caminho sério? O único a derrotar o Lula? O Bolsonaro não foi presidente? Essa gente consome que tipo de orégano estragado pela manhã? Ai, ai, ai. Olha o Ciro Nogueira também, né? Ciro Nogueira, que já chamou o Bolsonaro de fascista e já defendeu o Lula.
ele diz agora que já está passando de todos os limites a falta de bom senso da direita. Ou seja, temos como monopólio da direita agora figuras como Renan Santos, do MBL, Ciro Nogueira, quem mais se habilita a falar em nome da direita? Rodrigo Maia. Ou nos unificamos agora, ou vamos jogar fora uma eleição, ganha outra vez. De novo, quando a estratégia do pessoal é só na eleição de 2026, mostra que eles não entenderam o jogo. O jogo do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que não é voltado apenas para eleições. O Brasil tem preso político. O Brasil precisa aprovar a anistia e não dosimetria, viu? Os pragmáticos ao excesso não enxergam nada disso. Ignoram, por exemplo, o discurso belíssimo que fez o Polon. O Estado reduz a pena do núcleo central ainda. Reduz igual para todo mundo. Né? Essa redução. Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização de conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas, em tese, teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõe que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é sim o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma redundância. Certíssimo. Nós queremos anular esses julgamentos todos farsescos. Enquanto isso, o senador flagrado com dinheiro na cueca critica a PEC da blindagem. Vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislatura do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. Ou seja, essa é a turma que tem o monopólio da ética, que voltou a empunhar a bandeira anticorrupção. E tem cínico, oportunista, que se diz de direita, fingindo representar a alternativa a essa polarização entre os quadrilheiros do PT, os comunistas, fãs de ditaduras, e Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, com Salles e por aí vai. É uma piada de mau gosto. Olha lá, o Rodrigo Maia, o inexpressivo Rodrigo Maia. Eu, Lira e Temer somos de direita. Quer dizer, está muito claro o esforço em retomar o teatro das tesouras aqui. Eles estão tentando se colocar à direita, porque se direita é o Rodrigo Maia, o Temer, o MBL, o Moro, acabou. Essa direita faz frente à esquerda, porque não existe extrema esquerda, e qualquer outra coisa
é a extrema-direita que precisa ser ignorada e apagada da política, que somos nós, os conservadores todos, para valer. Então, isso é uma estratégia manjada, funcionou por décadas no Brasil, quando votávamos tomando Plasil em Aécio Neves, mas não mais. As pessoas acordaram. Onde está Geraldo Alckmin, que era o mais conservador dos tucanos? Está como vice de Lula. Então, esse teatro não engana mais ninguém. Todo mundo já sabe, por exemplo, que o MBL é um cavalo de Troia da esquerda tucana dentro da direita. Só que a diferença é que a gente não aceitou esse presente dos gregos. A gente rechaçou. Leva esse cavalo feio daqui. Ninguém quer. Enquanto isso, a reforma administrativa que o Bolsonaro não conseguiu aprovar, mas meu amigo Paulo Ebel estava preparando, e era uma intenção do governo, em que pese os boicotes até internos aqui, né? De muito funcionário público, milico e por aí vai. O Brasil deve gastar um recorde de 1,7 trilhão com servidor público em 2025. Continua trabalhando para pagar os impostos em dia, meu amigo. Inclusive, desnecessário dizer que o judiciário é o grande ponto fora da curva. É o judiciário que tem uma remuneração média muito acima, com todos os penduricalhos e por aí vai. E a gente sabe como é que funcionam os esquemas. Se o Brasil te preocupa, se os rumos do país te assustam, parabéns, é sinal que você não é um alienado. Eu estou aqui para te dar o caminho das pedras para você fazer remessa da sua suada poupança e não deixar que o seu dinheiro caia nas garras dos comunistas. A Fair USA é sua consultoria de câmbio. O Góes tem 30 anos de experiência nessa área. Tem o link aqui embaixo, os dados do WhatsApp. E na bossconsta.com, vá lá na ala de serviços, tem lá também a Fair USA, manda mensagem que a equipe responde. Cria logo uma conta no exterior e começa a fazer remessa, meu chapa. Última pauta, rapidinho sobre a STF, que eu já falei muito essa semana. Daniela Lima, STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre penas dos golpistas, depois da ONU. Ou seja, se a porta-voz da chefe de gabinete do Barroso, que ela entregou a fonte, diz que eles estão vendo luz agora no fim do túnel, é sinal que eles estão no escuro. Obrigado, Dani, por confirmar, então, que eles estão nas trevas com as sanções. Agora, como disse o Paulo Figueiredo, essa luz pode ser um trem vindo na direção deles, tá? Não vamos achar que, por conta da química do Lula com o Trump, acabaram as sanções. É muito prematuro concluir isso. Sobre a Daniela Lima, entrevistando no Roda Viva, aliás, Tarcísio, quem ainda faz no Roda Viva Vera Magalhães, esse pessoal todo, só entrevistando gente do sistema? É o dinheiro da Fundação Padre Anchieta que banca essa farra, do estado de São Paulo. Mas eu mostrei até para minha esposa, né? Olhe para o seu marido, olhe para a pessoa amada, como a Daniela olha para o Barroso. Nada mais a declarar. Por falar em Barroso, se despede da presidência do STF e o Gilmar Mendes diz que a gestão dele vai ser lembrada pela condenação de Bolsonaro. Como disse o Jeffrey Schickini, para um ditador o maior troféu é eliminar o opositor político. Qual o legado do Barroso? Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o legado. Um legado de ativismo, de militância, de politização da corte. Afinal de contas, é um ministro que confessa que pretende empurrar a história, recivilizar o país. Ele se acha o Rousseau de Vassouras, um iluminado que veio trazer modos para seres bárbaros que vivem na Idade das Trevas. Mas ele está tristinho com a perda do visto americano. Isso ele está.
Perdeu Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da ONU, eu enterrei a PEC do atraso, a PEC do voto impresso no Legislativo. O Barroso, por ser um pavão supremo, e a vaidade é o pecado preferido do diabo, o Barroso confessa os crimes. Ele também achava que João de Deus tinha um poder transcendente e que o Cesare Battisti era inocente, porque ele olhou nos olhos do Cesare Battisti. Sendo que depois o Cesare confessou que matou 4 em nome do comunismo. Qual o legado de Barroso? À frente da corte? A cara da própria corte. É uma Suprema Corte militante, extremamente politizada, que fez de tudo para derrotar um adversário político e recolocar o ladrão na cena do crime. Ou seja, são ministros que cometeram crimes ilícitos. Se você aponta isso, se você os critica, você não está atacando o STF. O truque todo deles consiste nessa malandragem. Confundir deliberadamente crítica aos atuais membros do STF com ataques à instituição. O Kim Jong-un e o Xi Jinping fazem a mesma coisa. Se você criticar o Xi Jinping, você está atacando a China. Ele e a China são uma só coisa. Meu amigo Flávio Gordon escreveu sobre isso tudo na Gazeta do Povo hoje. De quantos tagliaferros precisaremos? Ou seja, quanta gente que atuou para beneficiar o sistema precisa se dar conta que tem que botar a boca no trombone, entregar os crimes dos chefes. Os magistrados, camaradas, decidem quem pode falar, o que pode ser publicado, quem pode disputar eleições, suspende-se o devido processo legal, tudo em nome da defesa da democracia, o paradoxo perfeito. Detalhe, o Barroso, de novo, teve a pecha de mentir, dizendo que não há censura no Brasil. Ele é mitomaníaco. Ele mente que nem sente. E diz que temos que vencer a mentira. É cinismo puro. A toga deixou de ser símbolo de imparcialidade para virar uniforme de campanha. A lei, que deveria ser escudo contra o arbítrio, converteu-se em espada para cortar cabeças dissidentes. Gordon está corretíssimo. É nisso que se transformou o STF, e o símbolo da gestão do Barroso é exatamente essa imagem. A imagem de uma espada da justiça sendo usada sem a venda nos olhos para degolar cabeças de opositores políticos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes teria ficado muito irritado com as sanções à sua esposa, mas era necessário. Por que era necessário? Porque a dona da grana, nessa promiscuidade que virou a justiça brasileira, onde cônjuges podem ter escritórios de advocacia que levam causas milionárias ou bilionárias para o STF, era ela que cuidava da grana. Então, para ser eficaz a Magnitsky contra um abusador dos direitos humanos, tinha que pegar a mulher e o instituto Lex Luthor. Eu sempre fico na dúvida se tem o Luthor depois ou não. Acho que ele não colocaria de forma tão escancarada, né, o nome de Lex Luthor. Deve ser algum erro meu. Que era uma holding patrimonial, que gastou 16 milhões em um só ano com imóveis. Mas dizia lá, Instituto de Estudo, sei lá o quê. Igualzinho ao Gilmar Mendes, que tudo leva a crer, pode ser a próxima bola da vez. Tomara.
porque ele e a senhora Guiomar são muito parecidos com o casal Moraes. Ela tem um escritório, é sócia do Bermudes, que é um dos maiores escritórios do país. Ele tem o IDP, muitos interesses em Lisboa, fazendas. Imagina ele sob a lei Magnitsky junto com a esposa. Aí a República pode ser salva, porque o Gilmar Mendes é influente nos bastidores. Agora, muita gente na Globo News mesmo ficou com peninha da esposa, que absurdo, nada a ver, que cruel. Recordar é viver, né? Moraes ordena bloqueio de redes sociais da mãe e do filho de Zambelli. Moraes bloqueia a segunda conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. Alexandre de Moraes bloqueia a conta bancária da mulher do Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueia a conta da filha adolescente de bolsonarista foragido. No olho dos outros, pimenta é refresco. É ou não é? Meus amigos, por hoje era só. Vamos de música, vamos de farofa, muito desconhecida da maioria das pessoas, a banda Johnny Lima. São as farofas que eu descubro. Chama-se Go On, Go Away, que é um recado para os ministros do Supremo.